Olá, amigos amados. Pedimos assim ao nosso Mestre amado Jesus que nos inspire e que, através do seu amor, nesse momento que passamos, possamos desenvolver em nossa fé esperança, determinação e que juntos possamos entender as lições que a vida nos dá. Hoje nós vamos falar de uma função específica que é a maternidade, seja ela do corpo, seja ela do coração. Vamos falar sobre o amor de mãe. No Japão, a maternidade sempre foi muito importante. Desde a cultura japonesa, que uma criança até os 5 anos de idade, ela é Deus. Dos 5 aos 15, ela é um criado. E dos 15 em diante, aí ela já é uma igual, ela faz parte da sociedade. Interessante que até os 5 anos de idade, ser considerada como Deus. Vejam que os Espíritos também nos dizem, nos trabalhos espirituais que fazemos, que além daquele cordão umbilical que é cortado quando o neném nasce, a mãe também fornece a energia espiritual da formação do chakra de uma criança. E normalmente até os 5 anos, 6, 7 anos, dependendo da criança. Quando seu livre-arbítrio também começa a se desenvolver mais ativamente. A criança é um Deus, ou seja, ela está reencarnando, ela está voltando para a Terra. Ela está buscando a experiência na Terra, ainda está ligada às coisas do céu. Sua personalidade está sendo formada ainda nesse novo ambiente. E a mãe é de suma importância dentro dessa cultura, porque a carrega colada muitas vezes no seu colo, que a gente cansa de ver a criança aqui, no colo da mãe, quase que uma parte da mãe, ou nas suas costas, para onde ela for. A partir dessa idade, a criança, logicamente, nem todas, porque existem crianças que, depois dos 5 anos, acreditam que são Deus eternamente. No sentido de ação, de que a mãe deve fazer tudo. Mas a cultura ensina que depois dos 5 anos, aos 15 anos, ele é um criado, ou seja, ele é uma criatura que vai atender o que a sociedade necessita. Os pais, nessa hora, dão os valores. Os pais vão ensinar toda a responsabilidade que a criança precisa ter nessa sua reencarnação. E depois dos 15 anos, aí ela já é um igual, ela faz parte da sociedade e vai buscar seu espaço, vai buscar aquilo que tem para a sua missão de vida, aquele seu propósito. É muito interessante essa cultura, porque ela nos indica de que todos nós devemos entender melhor sobre qual é a função da maternidade. No livro Mães, de Chico Xavier, escrita, psicografada por diversos espíritos, na sua lição 41, que chama-se Oração das Mães, diz o seguinte: ajuda-me a governar o coração para o meu sentimento não mutile as asas dos anjos tenros que me destes. Ajuda-me, a mãe pedindo a Deus, a governar o coração, a governar esses meus sentimentos, para que ele não mutile as asas dos anjos tenros que me destes, para que eu não tire dele a liberdade de se desenvolver, para que ele não fique preso eternamente sobre o meu comando. Adoça-me o raciocínio, ou seja, faz com que, como mãe, eu tenha a doçura, o afeto necessário e que a minha devoção afetiva não se converta em severidade arrasadora. Que eu não seja severa demais,
Que eu não anule a criatividade do meu filho, que eu esteja presente com esse amor. Que eu sei que é uma missão que é dada para o Espírito dentro do seu campo, da sua alma materna. Outra cultura muito interessante no Japão, e que a gente pode colocar nos tempos que estamos vivendo hoje, é a forma como eles tratam os idosos. Com a pandemia que tivemos que isolar os idosos para que eles não ficassem doentes, para que eles não desencarnassem antes da hora, que eles eram da área de risco. Alguns desses idosos só tinham o abraço no final de semana dos seus filhos, dos seus netos, e não puderam conviver com isso durante algum tempo. Com certeza muitos aumentaram a sua solidão. Aprender um pouco sobre a importância dos idosos nesses treinamentos que a vida nos dá é muito importante. Eu tinha uma amiga que viajou para o Japão. Ela ficou noiva de um rapaz japonês que ela conhecia no Brasil e foi até o Japão. A família a recebeu e no almoço que ela teve, estava toda a família do rapaz, a mãe, o pai e a avó. A avó já com uma idade bem avançada também, com as limitações naturais da idade do corpo, quando acabou o almoço, começa a retirar os pratos que estavam em cima da mesa. A minha amiga, mais do que depressa, ia se levantar para ajudá-la. O noivo a segura e diga, não faça isso. Ela olhou para ele e falou, mas ela está precisando de ajuda. Não, não faça isso. É uma das poucas coisas que a minha avó pode fazer, que a faz se sentir-se útil diante dessa nossa sociedade, da família, que lhe dá dignidade. Tira isso dela, que ela não terá mais o porquê viver. Olha como a gente deixa tantas coisas de lado no aprendizado. Quanto as pessoas de mais idade só pedem muitas vezes que a gente ouça aquelas histórias que se repetem muitas vezes, mas que são importantes para elas. Porque elas só querem ser ouvidas muitas vezes. Elas querem dizer que ainda tem algo a dar, a oferecer para um filho, para um neto, para um conhecido. E muitas vezes nós não temos tempo para isso, esquecendo que aquela foi a que nos colocou no mundo, que dedicou horas e horas dentro da gente, o seu tempo. Pode parecer, muitas vezes, que toda essa condição foi atribuída à mulher, à maternidade, foi atribuída pelos homens, pela cultura masculina. Sem dúvida, teve muita força na cultura masculina. No Egito Antigo, a mulher ela tinha o dever de cuidar, ela tinha a satisfação de cuidar da família, dos empregados, dos filhos. Recebia, inclusive, por isso. Será que isso, na visão espiritual, foi imposta pelos homens ou realmente pela espiritualidade existe essa função materna? Na pergunta do capítulo 9 da Lei de Igualdade, pergunta 821 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga os espíritos: as funções a que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto as conferidas ao homem, ou seja, a função que é determinada à natureza à mulher tem tanta importância quanto aquelas conferidas para o homem? Os espíritos dizem muito claramente, sim, e até maior essas funções. É ela que lhe dá as primeiras noções de vida. Dá a quem? Aos seus filhos, as primeiras noções de vida através da natureza materna. Maior até do que o próprio homem que tem a função de pai nessa época. Agora recordemos aquilo que eu trouxe da cultura japonesa. Não é para que ela seja sempre e sozinha a responsável pelo crescimento, desenvolvimento de uma criança. Não é isso que os espíritos nos trazem. A função materna é maior, não é única,
do que tem um homem. E pela cultura, depois de 5 anos aos 15, cabe a todos nós educarmos nossos filhos nos valores, na importância de uma sociedade, no respeito do próximo, para que depois ele descubra e tenha, logicamente, todo o seu processo de vida. Caberá também uma mãe entender que esse modo de ser de uma criança, essa atitude de uma criança, ao reencarnar, e na prece que Chico nos coloca, para que a gente não venha mutilar as asas dos nossos filhos, é entender que ele tem que se libertar. Muitas mães chegam para a gente e dizem: Walter, eu estou muito preocupado com meu filho. Eu gostaria muito que ele pudesse crescer, se desenvolver. Eu faço sempre o alimento dele, eu faço sempre, lavo todas as roupas dele, ele não trabalha, se aprende no estudo. Mas ele ainda me preocupa, porque eu estou ficando mais idosa. A primeira pergunta que eu faço normalmente é: quantos anos tem teu filho? E por diversas vezes, não única, ouvi 42, 45. Minha criança de 42, 45, com certeza essa mãe, ela mutilou as asas do crescimento. Ela não colocou como os pássaros fazem quando levam no bico o alimento, quando eles percebem que as asinhas do pássaro está já se movimentando, do alto de uma montanha, do alto de uma árvore, colocam os pássaros para fora para que eles aprendam, seus filhotes aprendam a levantar seu próprio voo. No Japão, como eu falei, a dignidade é muito grande para que a família. Lógico que com a globalização tudo isso vem sendo também quebrado. Os jovens vêm assumindo formas diferentes. As famílias já não são tão numerosas. Lá hoje tem uma média de 1,38 por casal de filhos. Como nasceu essa data? Essa data, será que foi criada Dia das Mães? Será que foi criada pelo comércio, como tantas outras que nós conhecemos? Diferente do que a gente pensa, ela foi criada de uma forma muito bonita, de uma forma até bastante significativa. Havia uma jovem, filha de pastores, chamada Ana Jarvis, da Virgínia, do estado de Virgínia, nos Estados Unidos, que perde a sua mãe. E sofre muito com a perda da mãe, que desencarna. As amigas, preocupadas, porque ela estava ficando já em depressão, propõem fazer uma festa em homenagem para perpetuar a imagem da mãe. Aquela ideia das amigas faz com que ela afirme o seguinte: eu aceito, desde que todas as mães possam ser homenageadas pelos seus filhos, para que recordem o quanto é significativo uma mãe na vida de uma criança. Isso em 1905. Em 1914, ela consegue que isso se torne lei nos Estados Unidos, no calendário americano. E, a partir daí, começam então a comemorar o Dia das Mães em muitos países. E ela também propõe que essa data seja sempre no segundo domingo do mês de maio. Um tempo depois, ela até ficou muito chateada, porque o comércio começou a tomar para si a data e a representatividade da família, do sentido do amor que a gente deve ter para uma mãe, foi se perdendo. Ela chegou até a pedir para que o dia fosse extraído, fosse tirado. Ela não conseguiu. Ela dizia, de uma forma muito interessante, muito marcante, que o amor de uma mãe é diariamente novo. Olha que lindo. O amor de uma mãe é diariamente novo. Não acaba nunca. Ou seja, o amor da mãe, não importa se ela esteja encarnada ou desencarnada, ela está sempre lá, velando pelo seu filho. Chico Xavier teve a sua mãe, chamada
Maria João de Deus, teve muitos filhos, ele teve muitos irmãos e deixou ele em tenra idade ainda. Desencarnou e deixou o Chico muito jovem, muito criança. Mas ele havia sempre. E ela dizia: filho, se alguém disser que eu não vou voltar mais, está mentindo. Não acredite. Eu sempre voltarei. Chico, quando atinge já uma certa idade, próximo do seu desencarne, e a doença no seu corpo físico já o debilitando cada vez mais, ele faz uma carta que vai ao cartório dizendo que ele não gostaria de ficar em hospital. Mas pelo adentar do problema que ele tinha no pulmão, foi preciso levá-lo ao hospital. Vejam no vídeo que eu vou apresentar agora o que é o amor de uma mãe. O religioso, que sempre rezou pelos doentes, desta vez se viu obrigado a inverter os papéis. A gente fica com muita apreensão, fica com muito sofrimento e confio em vocês para que apazigue o coração de todos os brasileiros, para que eles orem conosco. Vítima de uma pneumonia nos 2 pulmões, o interlocutor do além quase passou para o lado de lá. Chico Xavier esteve entre a vida e a morte. Durante o tratamento, o médium mais uma vez surpreendeu e foi protagonista de uma história intrigante. Chico Xavier nunca gostou de hospital, tanto que um cartório aqui de Uberaba tem um documento assinado por ele pedindo para jamais ser internado. Mas com a saúde cada vez mais debilitada, os médicos entenderam que só um tratamento intensivo poderia salvar a vida do maior espírita do Brasil. Chico Xavier ficou nesta suíte, que tem uma pequena sala, banheiro e esta cama. E 5 dias depois de chegar aqui, uma imagem surpreendente fez da recuperação do médium um mistério. É um detalhe que de tão rápido é quase imperceptível. Agora veja de novo em câmera lenta. Repare que um raio luminoso vem do alto em direção à janela da suíte de Chico Xavier e sempre em linha reta. Na imagem ampliada, a faixa de luz se transforma em 2 e depois volta a ser uma só. A cena foi gravada às 9 horas da manhã de sábado, dia 30 de junho do ano passado. 10 minutos depois, a surpreendente constatação do médico. O paciente, que já estava em estado terminal, começou a melhorar. Depois que eu fui comunicado que havia esse fato, eu resolvi olhar o seu prontuário para verificar se teria alguma coincidência ou que alguma coisa tinha acontecido naquele momento. E de fato aconteceu, porque daí para frente ele passou a melhorar. O senhor acredita em coincidência? Não, eu acredito que houve uma interferência mesmo. 72 horas antes de morrer, Chico, cercado de amigos e ao lado do filho, estava muito sorridente. Foi a primeira e única vez que o médium falou sobre o assunto. O senhor lembra da luz que entrou no quarto do senhor? Minha mãe, Como que ela chamava? Maria José, Foi o Emmanuel também? não Não demorou, não. O que que ele falou pro senhor? que eu tivesse paciência. O médium dava dinheiro e comida aos pobres. As filas para receber as doações eram gigantescas. Participar de uma das sessões espíritas exigia sacrifício físico e muita paciência. A espera podia chegar a 3 dias. Mesmo sem pronunciar uma palavra, Chico emocionava os que se aproximavam. Esse amor de mãe. Vocês perceberam aquela luz ectoplasma, que a pedido da mãe de Chico, passa pela janela e vai auxiliá-lo. E ele recebe a presença da mãe, que pede a ele paciência. Muito bem. Será que dentro dessa visão de Chico, dentro desse ensinamento que Chico teve durante a vida,
desse amor que ele dedicava à mãe e que a mãe o dedicava, era algo que fazia com que os homens, quando criados, fossem bons e que Deus, de repente, num dia acordasse de orelha virada e dissesse: não, você vai ser mau. Ou se não, gostei de você. Não, os filhos nunca vão ser iguais. Mas quando nós nascemos, e isso foi perguntado aos espíritos por Kardec, na sua pergunta 115, nós vamos entender como que Deus, na formação do espírito, como nós, espíritos, nascemos. Ele diz, na sua pergunta a Kardec, os espíritos uns terão sido criados bons e outros maus. Os espíritos respondem, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Todos nós nascemos simples e ignorantes, perfeitos na nossa perfeição, perfeitos na nossa imperfeição, sempre, simples e ignorantes. A cada um, Deus deu uma missão, uma determinada missão a ser cumprida, com o fim de esclarecê-los, de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Olha só, para que a gente pudesse chegar progressivamente, através do esclarecimento, à perfeição. Por onde? Pelo conhecimento da verdade e para aproximá-lo de si. A verdade é como um grande espelho que, atirado na terra, se quebra em pedaços, como diz a metáfora. Cada um pega um pedaço da verdade única e acredita que é sua. Unir esse espelho novamente para entender a verdade divina é o que vai fazer com que a gente, espírito, progrida cada vez mais. Aprender a aprender. Aprender a desaprender, porque existem conceitos que aprendemos, limites na nossa mente, que não nos permite chegar próximo de Deus. Ter essa coragem de dizer, não sei, quero saber. Será que também um espírito que reencarna como mulher na função materna sempre teve esse mesmo princípio reencarnatório? Sempre foi mulher em outras existências? Homem sempre será que foi homem? O que você acha? Você acha que já foi homem ou mulher em outra reencarnação? Os espíritos também foram indagados por Kardec sobre isso. Na pergunta 201 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar de uma mulher e vice-versa? Eles respondem a Kardec: de certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. E quem sabe, como homens já não fomos mães. O poeta Tagore diz que a cada criança que nasce é uma prova de que Deus ainda não perdeu a esperança em relação à humanidade. Olha que lindo! Cada criança que nasce é uma prova de que Deus ainda não perdeu a esperança em relação à humanidade. E a mulher, no seu princípio materno, o espírito no seu princípio materno, trabalhando na fábrica de Deus, é de suma importância. Na fábrica de Deus, a mulher sabe muito bem que ela não tem domínio do seu corpo. Além disso, há uma presença agora de um ser que está se aproximando, afim ou não, necessitando daquele amor, traduzindo muitas vezes sensações, emoções com ela própria ou diante do seu companheiro, de outras pessoas. Ela já vai sentindo a aproximação daquela nova personalidade espiritual que se aproxima. Eu acredito que no céu, assim como a gente tem do centro espírita, a caixinha
para vibrações, no plano espiritual deve ter o SOS Mãe 24 horas. Deve ter lá, Mãe 24 horas. Deve ter um local no plano espiritual que as mães recebem sempre os seus pedidos. Porque mãe pede a Deus 24 horas. Não só pede, como a mãe, ela acredita que deve dizer a Deus como ele deve portar-se diante do seu filho. Sabe, Senhor, não deixe ele casar, não deixe ela se casar com aquele homem, ou ficar junto com aquela outra companheira ou companheira. Não é bom para ele, não é bom para ela. Sabe, Senhor, ele não devia se formar nisso. Eu acredito que não é o jeito dele. Sabe, Senhor, faça com que ele seja feliz. Faça com que ele encontre alguém que faça caminhar sempre cada vez melhor. Que ela possa ser feliz. Que ela não esqueça que quando ela precisar, eu estou aqui. A caixinha de Deus é 24 horas. E não tem como Deus não atender o pedido de uma mãe quando ele é feito de coração. Quando a intenção é para libertar o filho, não para aprisioná-lo. Por isso que quando nós temos esse processo no crescimento de uma vida humana, precisamos dar sempre a gratidão em primeiro lugar. Se você teve a oportunidade de ser criado, seja pelo corpo da tua mãe ou por alguém do coração, da alma, seja sempre grato. Saiba sempre que há oportunidade. Muitas vezes, algumas dores da alma vêm por circunstância do nosso passado, escolhas nem sempre tão sábias para o nosso crescimento e que nos fazem ficarmos presos, muitas vezes, em experiências que nos amarguram. Aprenda com elas. Como aprendi tanto nesta encarnação bendita, com alguém no qual eu posso dizer: mãe, eu te amo. Minha mãe hoje, eu peço licença para falar um pouco sobre ela. Minha mãe hoje tem 93 anos. Uma certa lucidez. Minha mãe teve 7 filhos. Ela viu desencarnar 2 desses filhos. Minha mãe teve 6 filhos homens. Eu fico imaginando a vontade da minha mãe querer ter uma menina. Imagino que assim que nascia o filho e o médico falava era um menino, embora as mulheres conheciam pela barriga se era menino ou menina, mas imagino ela chegando para o meu pai e dando a informação: é um menino, é um menino, é um menino. Ou seja, 6 vezes é um menino. Eu era o 5º. Uma família simples, mas que nunca faltou o amor da minha mãe. A dedicação dela para com seus filhos. Eu cresci aprendendo, vendo a minha mãe se dedicar a todos nós. Ela dizia que os dedos das mãos não são iguais, que cada filho tem o seu jeito de ser. Ela está certa. Cada espírito tem o seu modelo de experiência na Terra, tem sua missão, tem seu propósito. Quando eu tinha 5 para 7 anos, até os 8 anos de idade, eu tinha febres muito altas, acima de 40 graus, tinha convulsões. Espiritualmente, até os 8 anos, era informado para minha mãe que isso ia ocorrer devido ao campo mediúnico. Nesse período, a minha mãe sempre esteve do meu lado. Em todas as situações, como toda mãe, com certeza está do lado do seu filho. Nós dormíamos, os 6 irmãos, num quarto único. Dormíamos em beliche. Eu me recordo que quando um irmão meu, ou mesmo a mim, quando precisasse de algum remédio, 2, 3 horas da manhã, minha mãe estava lá: acorda, filho, acorda, filho, a hora de tomar seu remédio. Você às vezes despertava, ainda fora do corpo,
Eu lembro que eu tomava e voltava a deitar. Isso é amor de mãe. Eu vi minha mãe lutar contra um monstro das drogas quando invadiram a minha casa por um dos meus irmãos, de um coração maravilhoso. Naquele momento, a fé que a minha mãe teve foi fantástica. Ela orava o tempo todo. Ela ia atrás do meu irmão, junto com meu pai. Pedia para meu pai buscá-lo quando era muito à noite, sozinho. Meu pai sempre foi. E a minha mãe, naquele momento, sempre esteve no centro, pedindo aos mentores: ajude meu filho. Eu acredito que a minha mãe devia ter no céu uma caixinha única de SOS Mães, porque com 7 filhos, isso deve ter ocorrido. Depois de 6 filhos, minha mãe foi ao médico, e o médico, ela não estava muito bem, o médico disse: isso é natural da menopausa. E aí nasceu a minha irmã. Finalmente a minha mãe teve alegria. Eu fico imaginando a minha irmã com 6 irmãos e sendo filha única, depois desse tempo todo. Minha mãe é maravilhosa. Conviver com qualquer pessoa. Hoje, quando nós estamos em reclusão, sabemos que não é simples conviver muito tempo com alguém. Precisamos exercer paciência, tolerância, compreensão, respeito àquelas pessoas. Muitas vezes, eu percebia minha mãe sempre, no aniversário dos meus irmãos, ou no meu aniversário, ela dizia: filho, o que você quer comer hoje? E ela fazia a comida que a gente gostava. Só mãe. Mãe é fantástica. Eu tive um irmão que com 2 anos de idade caiu do berço, bateu a cabeça, ficou com problemas dentro do seu processo de aprendizado. A sua aprendizagem era mais lenta. Ele tinha uma mediunidade muito grande, desencarnou muito cedo, inclusive, jovem. Minha mãe sempre esteve lá, presente, sem abandonar com isso os outros filhos. Como é gostoso poder ter alguém assim. Como é gostoso poder ter gratidão por alguém que me levou, e eu devo ter feito esse acerto com certeza no plano espiritual, desde pequeno, para que eu conhecesse essa doutrina espírita. Com 5 anos eu já deitava, devido ao horário um pouco mais tarde no centro, deitava nas cadeiras, bem próximo da onde haviam incorporações, onde a minha mãe já dava passividade também, porque ela era uma médium nesse sentido. Eu dormia lá ouvindo os espíritos sendo nutridos pela experiência de um outro médium fantástico, que nos ensinou tantas coisas boas. Minha mãe, ela sempre correu atrás das coisas. Na época de Natal, ela tinha a lista. E ela pegava aquela lista de Natal e saía pedindo para todos os vizinhos, porque nós dávamos cestas básicas. E era um momento muito gostoso quando a gente se reunia para fazer as cestas. 93 anos. E a minha mãe está lá sempre. Sempre com uma palavra, para recordar algo que ela viveu na sua juventude. Muitas vezes, diversas e diversas vezes, ouvimos a mesma história. É como se ela quisesse dizer: me ouve, eu sou importante. Me ouve, ainda não acabou a minha vida. Não quero terminá-la antes da hora. Às vezes, a tua mãe, ela só gostaria de ser reconhecida desse jeito. Às vezes só um telefonema para ela basta. E muito mais do que qualquer presente, é sua presença. Até porque depois de uma certa idade, dar presente para a mãe não é fácil. O amor supera qualquer presente nessa hora. Não esqueça disso. Então você, se puder fazer isso nesse dia, se não puder estar com a tua mãe, de alguma forma, diga a ela que você a ama. Se ela já desencarnou, ela está te ouvindo e esperando você dizer isso.
que você não esqueceu, que ela foi importante na tua vida. Que se um dia, por qualquer motivo, ela errou, ela te pede perdão, perdoa. E assim eu desejo a todas as mães hoje. Que sejam feitas flores ou cravos, como simboliza a maternidade, entregues do campo de Maria para cada mãe. Um feliz Dia das Mães a todas. Que assim seja.